Bom dia, jovens. Estamos mais aqui para mais uma aula de física, professor Leonardo Carvalho. Vamos falar hoje, jovens, sobre o trabalho realizado por um gás. Primeiro, queridos, vamos lembrar que trabalho ele é uma transferência de energia. Transferência de energia capaz de causar variação de velocidade ou deslocamento em um objeto. Imagine aí, jovens, que nós temos um pistão, certo? Um recipiente. Esse recipiente, contém gás confinado dentro do recipiente com um êmbolo, uma tampa. As moléculas do gás, elas não estão paradas, elas estão aqui, em movimento, colidindo na parede do recipiente, fazendo com que este êmbolo fique em repouso. Naturalmente, jovens, nós temos aqui puxando o êmbolo para baixo a força peso. E as moléculas fazem uma força neste pistão, certo? Nessa tampinha, mantendo essa tampinha em repouso. Se porventura esse recipiente for aquecido, ou seja, se esse recipiente receber calor, nós teremos um aumento na temperatura, um aumento na agitação dessas moléculas. O que pode acontecer, nem sempre acontecer, mas pode acontecer desse êmbolo se deslocar. Então, uma força deslocou o êmbolo, realizou o trabalho. Vamos lembrar lá na mecânica que o trabalho é dado por força vezes deslocamento. Só que as nossas variáveis de gás, jovens, não são força e deslocamento. Nossas variáveis de gás são temperatura, volume, número de mols e pressão. Então, nesse momento, para que esse gás consiga levantar o êmbolo, ou seja, para esse gás realizar trabalho, é necessário que esse êmbolo suba ou desça, ou seja, que o volume interno desse recipiente seja alterado. E nesse momento, jovens, nós definiremos a energia trabalho como sendo pressão vezes ΔV, ou seja, só vai haver trabalho se houver variação no volume. Qual o cuidado que nós temos que ter nesse momento? O cuidado que nós temos que ter, observem, é que nesse momento, queridos, vocês têm que ter muito cuidado se está tendo uma compressão, ou seja, se o volume está diminuindo, ou se está tendo uma expansão, ou seja, se o volume está aumentando. Se houver uma compressão, é que alguém está empurrando o êmbolo para baixo. O trabalho é dito sobre o gás. Beleza, você calcula o trabalho lá como sendo pressão vezes a variação do volume. Só que essa variação do volume é negativa, jovens. Então, nós teremos, nesse momento, um trabalho negativo. Se houver uma expansão, então o trabalho foi realizado pelo gás. O gás empurrou o êmbolo para cima. Quando calcularmos o trabalho como pressão vezes variação do volume, esse trabalho agora será positivo. Beleza, jovens? Agora um grande detalhe, e um detalhe que nós temos que ter muito cuidado. Essa equação trabalho igual a pressão vezes a variação do volume só pode ser usado se o processo for isobárico, ou seja, se a pressão for constante. Professor, mas se a pressão não for constante? Bom, jovens, se a pressão não for constante, a questão tem que fornecer o gráfico da pressão pelo volume. E aí, queridos, não interessa como é esse gráfico,
Esse gráfico pode ser que uma função bem complicada aqui, uma função bem maluca. Pode ser uma função também bem comportada, mas independente de como seja a função, a questão pedindo o trabalho, sem a pressão for constante, a questão tem que fornecer esse gráfico da pressão pelo volume e o trabalho vai ser numericamente igual à área da função até tocar o eixo horizontal. E aí, jovens, vale a pena salientar e prestar atenção para um detalhe, que é, se a transformação for cíclica, que é uma transformação cíclica, jovens, é que nós vamos sair de um estado inicial e voltar para o mesmo estado inicial. Ah, professor, necessariamente vai ser um círculo, uma figura ondulada? Não, ele pode ser retangular, pode ser um trapézio, pode ser qualquer figura. Desde que, para ser cíclico, você saia de uma situação de pressão inicial, volume inicial, sofra expansões e compressões e volte para a mesma situação inicial. Então você sai de A e volta para A. Neste momento, jovens, nós temos claramente aqui, a área já toda delimitada, A área do ciclo já vai ser o trabalho. Que tipo de objetos trabalham de formas cíclicas? Máquinas, sejam elas térmicas ou frigoríficas, que falaremos mais adiante. Cuidado que vocês têm que ter aqui é que na transformação cíclica, a área do ciclo, beleza, continua igual ao trabalho. Você só tem que ter um grande cuidado. O cuidado, jovens, é se este ciclo foi percorrido no sentido horário ou se este ciclo foi percorrido no sentido anti-horário. Por quê? Porque o caminho influencia no trabalho. Se o ciclo é horário, como na figura, a expansão é compressão maior, P1. A compressão é compressão menor, P2. Assim, jovens, o trabalho positivo é maior do que o trabalho negativo. Se o ciclo é percorrido no sentido horário, tenham certeza, o trabalho realizado vai ser um trabalho positivo. No sentido horário, o trabalho é positivo. Agora, se o ciclo for no sentido anti-horário, o trabalho já é negativo. Por quê? Porque ocorrerá o contrário. A compressão será com maior pressão e a expansão será com menor pressão. Ok, jovens? Bons estudos. Concentrem, só a educação salva. Vocês têm todos os meus contatos. Qualquer dúvida, queridos, me procurem que eu estou disponível para atendê-los. Um grande abraço a todos. Até logo, jovens.